Salve família, vamos para mais um vídeo para esse domingo, 27 de fevereiro de 2022. E se você não for inscrito, já se inscreva e ative o sininho de notificações ao lado para fortalecer. E deixe seu like no vídeo. Para esse domingo separei 14 palpites para você fazer seu investimento e um bilhete pronto no final do vídeo. Temos jogos aqui pelo Campeonato Italiano, Campeonato Espanhol, Campeonato Alemão e demais campeonatos. Para esse sábado, deixamos para vocês aqui 13 palpites para você fazer esse investimento. E pegamos aqui uma tripla, batemos aqui a tripla desse sábado. Deixamos aqui na tripla Bayer Leverkusen e Arminia Bielefeld acima de 2 gols e meio, bateu. City para vencer, a equipe do Everton fora de casa, bateu. E deixamos aqui para vocês Leeds e Tottenham acima de 1 gol e meio. Essa foi a tripla desse sábado. Já para esse domingo separei 14 palpites e um bilhete pronto. Começando aqui pelo Campeonato Italiano, na partida entre Torino e Cagliari. Na classificação é o 11º colocado contra o 18º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. A equipe visitante vem de 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. No último jogo entre eles, ficaram empatados em 1-1 na casa do Cagliari. A odds abriu aqui a 1.65 para a equipe da casa, 5.50 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira posição de aposta, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos da equipe do Torino, bateu, ambas marcam em 4 oportunidades. A equipe do Cagliari nos últimos 5 jogos realizados, bateu, ambas marcam também em 4 oportunidades. No último jogo entre eles, bateu, ambas marcam na casa do Cagliari, 1-1. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês como primeira posição de aposta. Ou se você preferir, pegar numa linha de gols para botar numa tripla ou numa quadra acima de 1 gol e meio. Agora pela Bundesliga 2, segunda divisão, na partida entre Hamburg e Werder Bremen. Na classificação é o 3º colocado contra o 4º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 1 empate, 1 derrota e 3 vitórias. A equipe visitante vem de 1 empate e 4 vitórias. No último jogo entre eles, o Hamburg venceu fora de casa por 2-0. A odds abriu aqui a 2.55 para a equipe da casa, 2.80 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos da equipe do Hamburg, bateu, ambas marcam em 3 oportunidades. A equipe do Werder Bremen nos últimos 5 jogos realizados, 4 delas bateram, ambas marcam. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Ou se você preferir, pegar numa linha de gols acima de 1 gol e meio para botar numa tripla ou numa quadra. Agora passando pela La Liga, na partida entre Villarreal e Espanhol. Na classificação é o 6º colocado contra o 14º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 empates e 3 vitórias. A equipe visitante vem de 3 empates e 2 derrotas. No último jogo entre eles, ficaram empatados 0-0 na casa do Espanhol. A odds abriu aqui a 1.50 para a equipe da casa, 7.0 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos da equipe do Villarreal, bateu, ambas marcam em 2 oportunidades. A equipe do Espanhol nos últimos 5 jogos realizados, bateu, ambas marcam em todos os jogos. Jogando fora de casa, a equipe do Espanhol também bateu, ambas marcam em todos os jogos. Já a equipe do Villarreal nos últimos 5 jogos em casa, bateu, ambas marcam em 2 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês, ambas as equipes marcam. Ou se você preferir, pegar numa linha de gols para botar numa tripla ou numa quadra acima de 1 gol e meio. Agora passando aqui pela La Liga divisão, segunda divisão, La Liga 2, na partida entre Eibar e Burgos. Na classificação é o 2º colocado com 56 pontos. Se vencer, assume momentaneamente a liderança do campeonato. Já a equipe do Burgos vem na 11ª colocação com 38 pontos. Nos últimos 5 jogos da equipe do Eibar, vem de 4 vitórias e 1 empate. A equipe do Burgos vem de 2 derrotas e 3 vitórias. No último jogo entre eles, o Eibar venceu fora de casa por 1-0. Nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, confrontos diretos, o Eibar venceu em todos os jogos. Jogando na casa do Eibar, o Eibar venceu também em todos os jogos. A odds abriu aqui a 1.66 para a equipe do Eibar. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, Eibar para vencer. Ou se você preferir, pegar numa linha de gols para botar numa tripla ou numa quadra acima de 1 gol e meio. Agora pela Premier League, na partida entre West Ham e Wolves. Na classificação é o 6º colocado contra o 8º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. A equipe visitante vem de 3 derrotas e 2 vitórias. No último jogo entre eles, o Wolves venceu em casa por 1-0.
A odds abriu aqui a 2.05 para a equipe da casa, 3.80 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta. Acredito que o Wolves não perca essa partida, vou deixar aqui fora com empate. Nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, na casa do West Ham, o Wolves venceu 2, o West Ham venceu 3. Jogando fora de casa, a equipe do Wolves vem de uma derrota no último jogo e vinha na sequência aqui de 4 vitórias seguidas. A equipe do West Ham nos últimos 5 jogos em casa venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Vou deixar aqui fora com empate para você, ou se você preferir pegar numa linha de gols acima de 1,5 gols. Agora passando aqui pelo campeonato italiano na partida entre Verona e Veneza. Na classificação, é o nono colocado com 37 pontos contra o 17º colocado com 22. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de um empate, uma derrota e 3 vitórias. A equipe visitante vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. No último jogo entre eles, o Verona venceu fora de casa por 4-3. A odds abriu aqui a 1.50 para a equipe do Verona, 6.50 para a equipe do Veneza. Para esse jogo, vou deixar aqui um palpite para vocês, apenas na linha de gols, acima de 2,5 gols. Nos últimos 5 jogos da equipe do Verona, bateu 2,5 em 4 oportunidades. A equipe do Veneza, nos últimos 5 jogos realizados, bateu 2,5 apenas em 2 oportunidades. No último jogo entre eles, bateu 4-3 para a equipe do Verona. Nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, confrontos diretos, bateu 2,5 em 3 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês, apenas na linha de gols, acima de 2,5 gols. Ou se você preferir pegar numa tripla ou numa quadra, acima de 1,5 gols. Agora pela Bundesliga, a divisão principal, na partida entre Bochum e Red Bull Leipzig. Na classificação, é o 6º colocado com 37 pontos contra o 11º colocado com 29. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. A equipe visitante vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. No último jogo entre eles, o Leipzig venceu em casa por 3-0. A odds abriu aqui a 4.75 para a equipe da casa, 1.70 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta na linha de gols, acima de 2,5 gols. Nos últimos 5 jogos realizados da equipe da casa, bateu 2,5 apenas em 2 oportunidades. A equipe visitante nos últimos 5 jogos realizados bateu 12,5 em todos os jogos. No último jogo entre eles, o Leipzig venceu por 3-0, bateu 2,5 gols. Essa é a primeira opção de aposta na linha de gols, acima de 2,5 gols. Ou se você preferir pegar Leipzig para vencer, também veja uma boa opção para esse jogo. Nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, confrontos diretos, o Leipzig venceu em todos os jogos. Jogando na casa do Bochum, nos últimos 2 jogos entre as equipes, o Leipzig venceu também os 2 jogos. Vou deixar aqui para vocês como primeira opção de aposta, acima de 2,5 gols. Ou se você preferir pegar Leipzig para vencer. Agora passando aqui pelo campeonato belga, na partida entre Genk e Kortrijk. Na classificação, vamos ver aqui na classificação, é o 8º colocado com 41 pontos contra o 11º colocado com 37. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 derrotas e 3 vitórias. A equipe visitante vem de 1 vitória no último jogo e vem na sequência aqui de 4 derrotas. No último jogo entre eles, o Genk venceu fora de casa por 2-1. A odds abriu aqui a 1.50 para a equipe da casa. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Genk para vencer como primeira opção de aposta. Ou se você preferir pegar numa linha de gols acima de 2,5 gols. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Genk, vem na sequência de 4 vitórias seguidas. Nos confrontos diretos contra a equipe do Kortrijk, jogando na casa do Genk, o Genk venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Vou deixar aqui Genk para vencer. Ou se você preferir pegar numa linha de gols acima de 2,5 gols. Agora passando aqui pela La Liga, na partida entre Sevilla e Real Betis. Na classificação, é o 2º colocado contra o 3º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 1 derrota, 2 empates e 2 vitórias. A equipe visitante vem de 1 empate e 4 vitórias. No último jogo entre eles, o Betis venceu em casa por 2-1. A odds abriu aqui a 2.25 para a equipe da casa, 3.30 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês, apenas na linha de gols, acima de 1,5 gols. Agora passando aqui pela Bundesliga, na partida entre Augsburg e Borussia Dortmund. Vamos ver aqui na classificação geral, é o 2º colocado com 49 pontos, contra o 16º colocado com 22. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. A equipe visitante venceu 2, perdeu 2 e empatou 1.
No último jogo entre eles, o Dortmund venceu em casa por 2-1. A odds abriu aqui a 4.20 para a equipe da casa, 1.76 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta na linha de gols, acima de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, bateu 12,5 em 4 oportunidades. A equipe visitante nos últimos 5 jogos realizados, bateu 12,5 em todos os jogos. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Ou se você preferir pegar ambas as equipes marcam, também veja uma boa opção para esse jogo. Nos últimos 5 jogos em casa, da equipe do Augsburg, bateu ambas marcam em 4 oportunidades. A equipe do Borussia Dortmund nos últimos 5 jogos realizados fora de casa, bateu ambas marcam também em 4 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês como segunda opção de aposta, ambas equipes marcam. Como primeira opção de aposta, acima de 2 gols e meio. Como segunda opção de aposta, ambas equipes marcam. Vamos ver aqui nos últimos jogos entre as equipes, confrontos diretos na casa do Augsburg. A equipe do Dortmund venceu 2, empatou 2. Vamos corrigir aqui, né, galera? Augsburg venceu 2, Dortmund venceu 2 e houve aqui um empate. Por isso que eu deixei aqui, galera, acima de 2 gols e meio. A equipe do Augsburg geralmente dá muito trabalho jogando em casa contra a equipe do Borussia Dortmund. Então eu vou deixar aqui apenas na linha de gols, acima de 2 gols e meio, como primeira opção de aposta. Ou se você preferir, pegar ambas as equipes marcam. Agora passando aqui pelo campeonato italiano, na partida entre Spezia e Roma. Vamos ver aqui na classificação geral. É o 8º colocado contra o 16º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. A equipe visitante vem de 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. No último jogo entre eles, a Roma venceu em casa por 2-0. A odds abriu aqui a 5.0 para a equipe da casa, 1.70 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos da equipe do Spezia, bateu ambas marcam em 4 oportunidades. A equipe da Roma nos últimos 5 jogos bateu ambas marcam em 3 oportunidades. Jogando na casa do Spezia, nos últimos 5 jogos, no último jogo entre eles, bateu ambas marcam 2-2. Jogando em casa a equipe do Spezia nos últimos 5 jogos, bateu ambas marcam em 3 oportunidades. Perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Jogando fora de casa a equipe da Roma, nos últimos 5 jogos, bateu ambas marcam em 4 oportunidades. Venceu apenas 2, perdeu 2 e empatou 1. Eu vou deixar aqui como primeira opção de aposta para vocês. Ambas as equipes marcam. Ou se você preferir, pegar numa linha de gols acima de 2 gols e meio. Agora passando aqui na partida entre Lazio e Napoli. Vamos ver aqui na classificação geral. É o 3º colocado com 54 pontos contra o 6º colocado com 43. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. A equipe visitante vem de 1 derrota, 1 vitória e 3 empates. No último jogo entre eles, o Napoli venceu em casa por 4-0. A odds abriu aqui a 2.75 para a equipe da casa, 2.50 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, fora com empate. A equipe da Napoli, que tem a melhor defesa do campeonato, com apenas 18 gols sofridos em 26 partidas. Vou deixar aqui fora com empate. Ou se você preferir pegar numa linha de gols acima de 1 gol e meio para botar numa tripla ou numa quadra. Você pode pegar também Napoli para vencer, também acredito na vitória do Napoli, o Napoli vencendo. Encosta ali junto com a equipe do Milan com 56 pontos, fica apenas atrás no critério de desempate. Espera aí, deixa eu corrigir aqui para vocês. Agora passando aqui pelo Campeonato Espanhol, na partida entre Barcelona e Athletic de Bilbao. Vamos ver aqui na classificação geral. É o 5º colocado contra o 8º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe do Barcelona, vem de 3 vitórias e 2 empates. A equipe do Bilbao vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. No último jogo entre eles, a equipe do Bilbao venceu aqui no... Empatou aqui 2-2 e venceu na prorrogação por 3-2. A odds abriu aqui a 1.57 para a equipe do Barcelona, 5.25 para a equipe do Athletic de Bilbao. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta. Ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos da equipe do Barcelona, bateu ambas marcam em 5 oportunidades. A equipe do Bilbao nos últimos 5 jogos realizados, bateu ambas marcam em 3 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Ambas as equipes marcam. Ou se você preferir, pegar numa linha de gols acima de 1 gol e meio.
Agora passando para a próxima e última tripla, na partida entre Porto de Portugal e Gil Vicente pelo Campeonato Português. Na classificação é o primeiro colocado com 63 pontos, a equipe do Porto, que tem uma das melhores defesas com 16 gols sofridos, junto com a equipe do Sport também com 16 gols sofridos. A equipe do Gil Vicente vem na quinta colocação, fazendo uma campanha muito boa nesse campeonato com 40 pontos em 23 partidas. Nos últimos 5 jogos da equipe do Porto, vem de 2 empates e 3 vitórias. A equipe do Gil Vicente vem de 4 vitórias e 1 empate. No último jogo entre eles, o Porto venceu fora de casa por 2-1. A odds abriu aqui a 1.25 para a equipe do Porto. Eu vou deixar aqui um palpite para vocês de Porto para vencer. Ou, se você preferir, pegar numa linha de gols acima de 2 gols e meio. Agora passando para a tripla que selecionei para vocês para esse domingo, 27 de fevereiro. Você pode pegar aqui o Borussia Dortmund acima de 2 gols e meio. Recebe a equipe do Augsburg, vou deixar aqui acima de 2 gols e meio. Você pode pegar aqui o Sevilha e Real Betis acima de 1 gol e meio. E você pode pegar Porto para vencer, a equipe do Gil Vicente. Essa é a tripla que selecionei para vocês. Augsburg e Borussia Dortmund acima de 2 gols e meio. Sevilha e Real Betis acima de 1 gol e meio. E Porto e Gil Vicente, Porto para vencer. Essa é a tripla. Obrigado a todos, boa sorte para nós e fui.